Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. No Evangelho de hoje, meus irmãos, nós encontramos a explicação que o Senhor nos dá a respeito da parábola do joio. Os discípulos pedem a Jesus: explica-nos, Senhor, a parábola do joio. E o Senhor dá essa explicação que nos remete à parousia, ou seja, à vinda do Senhor no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, como rezamos no Creio. O Senhor diz assim: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, diante dessa palavra e diante da verdade segundo a qual, quando morrermos, nós passaremos pelo juízo particular e então já iremos para o céu, o inferno ou o purgatório, e ainda quando o Senhor vier no fim dos tempos, nós ressuscitaremos para a glória eterna ou para o castigo eterno. Diante dessa verdade, nós podemos ter duas reações. Ou nós ficamos aterrorizados lendo isso aqui. Os ceifadores são os anjos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os lançarão na fornalha de fogo. Ou então, nós podemos encher o nosso coração de uma santa esperança. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o que define isso, meus irmãos, pode ser uma coisa muito simples. O modo como nós vivemos já aqui neste mundo. Porque aquele que vive com o coração no céu, aquele que vive, como nós rezamos na oração coleta deste domingo, caminhando entre as coisas que passam, mas abraçando as que não passam, as eternas, este espera pela vinda do Senhor, deseja a vinda do Senhor, como nós lemos lá no final do livro do Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor. A igreja é a esposa que clama pela vinda do Senhor, porque será a sua libertação, será o encontro final com o esposo. É como uma noiva que espera um casamento. Assim, a igreja santa, eleita, espera a vinda do Senhor. Quando o joio será lançado ao fogo, ou seja, não haverá mais o mal em nosso meio. Por outro lado, se eu vivo com o meu coração apegado às coisas deste mundo, se eu vivo no pecado, mais ainda, se eu vivo no pecado mortal, ou seja, se a minha alma não é amiga de Deus, então, pensar no juízo final, pensar no nosso fim último, só me fará aterrorizar. Então, esta palavra pode fazer duas coisas conosco. E talvez faça as duas ao mesmo tempo. Geralmente será assim. Ela nos traz esperança. Porque
nós somos chamados a ser esses justos que brilharão como o sol. E lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais noite. Porque nós mesmos brilharemos como o sol diante do Senhor, que será o sol das nossas vidas. Mas ao mesmo tempo essa palavra nos chama à conversão. Nos chama a colocar o nosso coração lá, no céu. Hoje é terça-feira. Terça-feira é, na igreja, o dia em que nós pedimos de modo especial a intercessão dos santos anjos. Cada dia da semana do católico tem uma intenção especial de oração. Tem um tema, digamos assim. E hoje, terça-feira, é dia de nós nos voltarmos aos anjos e aos santos. Meus irmãos, que os santos anjos não sejam os nossos ceifadores, que eles sejam aqueles que nos guiam para o céu. Ouçamos a voz do nosso anjo da guarda, que quer nos governar, nos iluminar, nos levar para o reino do Pai. Hoje, eu convido você a se colocar à disposição para ser guiado pelo teu anjo da guarda neste dia. Consulte o teu anjo da guarda em cada decisão. Peça mais do que a proteção do corpo para ele. Ele não é um cãozinho de guarda que anda do teu lado para te proteger, como se você fosse o dono dele, não. Ele é um pastor colocado por Deus ao nosso lado para nos conduzir ao céu. Que o nosso anjo da guarda seja o nosso guia. Que os santos anjos não sejam nossos ceifadores no fim dos tempos. E então, juntamente com o nosso anjo da guarda, juntamente com os anjos, com os santos, louvaremos o Pai sem fim. Adoraremos eternamente a Santíssima Trindade na alegria do céu. Santos anjos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.